Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Saturno, ou Shani, como ele é conhecido na astrologia védica. E sempre quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de uma parte que nos falta, uma parte que a gente precisa equilibrar. E a gente vai precisar equilibrar dentro de uma área do mapa astral. E essa área corresponde a uma área da nossa vida, seja ela profissional, familiar, filhos, estudos, espiritualidade. Então a gente vai precisar equilibrar essa energia. E também Saturno, ele fala dos nossos karmas, das nossas escolhas, que podem ter sido positivas ou nem tão positivas assim. E Saturno, ele é um planeta que vai lapidar o diamante que existe dentro de nós. Então vamos supor que você tenha um Saturno debilitado em Áries. Áries é o pioneiro, Áries é o líder, ele se torna líder, ele tem muita vitalidade, determinação, coragem. E é regido por Marte. Então, os resultados de Áries, ele não tem muita paciência como Saturno, de esperar que leve um tempo até ter o resultado daquela batalha, daquela luta, daquele empenho, daquilo que você se dedicou, daquilo que Marte está dedicando ali, o signo de Áries, que é regido por Marte. E Saturno, com Saturno, os resultados vêm, mas vem de forma lenta. Assim como você planta uma árvore, você coloca a sementinha ali e ela vai germinar. Ela vai passar por alguns obstáculos até sair e de encontro ao sol, onde ela vai crescer, vai dar frutos. Então Saturno é esse tempo que você precisa esperar para colher os resultados. Então, quando ele está em Áries, ele fica debilitado porque são energias ali opostas. É uma energia para ontem, eu vou lutar, eu quero ver os resultados, e Saturno é o tempo. Então, quando o Saturno ele está debilitado em Áries, vai depender da casa, do mapa, mas vou dar um exemplo do mapa do Chico Xavier. Chico Xavier tinha Saturno em Áries e ele foi um grande líder no meio ali espírita, um grande líder, responsável, determinado, corajoso, porque teve que enfrentar muitos preconceitos. Ele teve ali limitações, mas ele não desistiu daquela jornada, porque Saturno também, onde você tem Saturno, mesmo que as coisas fiquem difíceis, você vai seguir determinado a alcançar um objetivo ou de equilibrar algo que ficou pendente em vidas passadas. Pode ser por uma questão de uma missão, como o Chico Xavier, ou, de uma missão, de um resgate, de uma pendência kármica ali. Vou dar um exemplo de Saturno exaltado em Libra. E esse Saturno exaltado em Libra, no mapa dessa mulher, estava na casa 5, que é a casa dos filhos. E Saturno ele gera um atraso para que você esteja preparado para ter um filho, né? Então ele pede para que leve um tempo para você se tornar responsável, até que você se torna responsável, tem uma vida mais equilibrada para se ter, para gerar uma vida. Mas ele está exaltado em Libra, e essa mulher, ela teve aí uma filha jovem, em torno de 18 anos. E o que aconteceu ali? Ela não teve um atraso, mas a mãe, a dona do mapa, ela se tornou mais responsável após o nascimento da filha. Ela teve ela começou a enxergar a vida com mais responsabilidade. Agora eu tenho que ser responsável. E assim ela foi.
Então ela encarou a vida de uma outra forma após o nascimento, porque você vai exercer aquela energia com a energia de Saturno. Saturno é responsabilidade, é trabalho diário, todos os dias, a dedicação, o comprometimento com aquela programação. E a casa 5 também é uma casa que fala de vidas passadas. Em uma vida passada, essa mãe, ela foi muito rígida com essa filha. Ela foi uma figura de autoridade, ela foi rígida, muito rígida. E ela levou essa encarnação, essa oportunidade no passado de forma equivocada, de forma desequilibrada. Então, elas retornam com essa programação de mãe e filha, né, novamente, mas é aquilo que falta. Saturno é a parte que te falta. Então, falta um equilíbrio. Ela nasce com Saturno em Libra. A relação das duas é muito positiva, é uma relação equilibrada, onde se tem respeito uma com a outra. Mas quando Saturno gera medo, e Saturno também, ele é aquele cuidado. Então, quando ela vai para uma via negativa de ser autoritária e de colocar muitos limites, ser muito rígida, começa a dar problema. E Saturno pode separar, né, as duas de alguma forma, a mãe e filha. Então, Saturno está pedindo esse equilíbrio na relação, esse respeito na relação. Então, e essa mãe, em vidas passadas, perdeu essa filha, gerou um trauma e ela carrega esse trauma. Então, Saturno também fala do que a gente teme, que a gente tem medo. Algo que foi, algum resultado que não foi positivo, algo que aconteceu em vidas passadas e que gerou esse trauma. Então, mostra também, Saturno mostra onde a gente tem um medo. Então, toda mãe tem medo de perder o filho, né? A filha, os filhos, mas com Saturno existe algo que aconteceu no passado e a pessoa tem medo que aquilo se repita, tem medo de perder, então fica aquele medo maior, né? um medo exagerado. Então, ela carrega essas questões, sim, de Saturno, ela tem muito medo. Ela foi uma figura de autoridade, ela foi uma pessoa que limitou a vida da filha, das escolhas. Então, tudo tinha que ser do jeito da mãe, uma mãe muito rígida. E, infelizmente, né, nessa vida passada, ela perdeu a filha para a morte. Então, foi gerado um trauma, culpa, arrependimento, vontade de fazer diferente. É aquela vontade do fundo da alma. Então, vem na casa 5. Então, o Saturno, mesmo ele exaltado, ele carrega essa energia de medo. Ele carrega, olha, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Se você repetir questões, comportamentos passados. Então, essa figura de autoridade, essa rigidez, ela tem que ser quebrada. Então, Saturno vai lapidando o diamante, né? Aquele diamante, aquela pedra bruta, ele vai lapidar aquela pedra e vai levando o tempo. Assim como Saturno debilitado. Eu tenho Saturno debilitado no meu mapa. Eu não vou conseguir as coisas. Não é assim. Você vai conseguir se tornar um líder. Vai depender da casa onde está o Saturno. Você vai conseguir o signo de Áries tem de melhor, mas com muita disciplina, limitações e atrasos. Assim é Saturno. Então, por exemplo, no Sadhisati de Saturno, se você leva uma vida
onde você não tem muita responsabilidade, você leva a vida mais o mundo material, os prazeres da vida, e não tem um comprometimento naquilo que você faz, você é meio desleixado, não tem responsabilidade com o próximo, ou com a própria vida. Quando vem o período de Satsati, Saturno vem colocar ordem, ele vem arrumar a casa. Então, para muitos é um período difícil, que pode gerar perdas, pode gerar tanto perdas quanto ganhos. E esses ganhos tem que ser da forma de Saturno. Saturno é um planeta que fala de humildade. Então você ganha um cargo, um alto, né, cargo, você tem que ter aquela responsabilidade, porque se dentro do período de Satsati você conquista, mas você leva de uma forma onde você não respeita, não tem um respeito, não tem uma humildade, você vai ser muito criticado. Ou nos tempos de hoje você vai ser cancelado. Então, Dasha de Saturno, que é um período que leva 19 anos. Então, no Dasha de Saturno, você vai ficar de frente com aquilo, com as suas escolhas nesta vida e de uma vida passada. Então, vai ser o fruto, vai ser o momento da colheita, na hora de degustar aquele fruto. O gosto pode ser doce ou pode ser amargo. Então, vai depender aí de como você fez as suas escolhas, como que foi as suas ações. Por exemplo, um Saturno na casa 1, no ascendente, pode sim gerar limitações físicas. Então, você nasce ali sem essas limitações, ou você já pode nascer com essas limitações. Para quem não nasce, vem um momento do Dasha de Saturno, acontece algo onde vai afetar o corpo físico, a saúde. Então, tudo com Saturno, por isso que gera um medo, né? O retorno de Saturno, o Dasha de Saturno, ai meu Deus, eu vou me deparar com os resultados das minhas escolhas. Então, Saturno o comprometimento, é um planeta que ele é um sábio, ele vai ser como um professor mais rígido, ele vai colocar algumas limitações, mas toda essa limitação faz parte de um processo de evolução do nosso espírito, aquilo que a gente precisa desapegar, porque Saturno também fala de perdas, de separar o mundo material do mundo espiritual. Então, Saturno é aquele planeta onde a gente vai trabalhar o nosso ego, porque a gente, né, quem tem muito ego com Saturno, ele vai, com o tempo, equilibrar. Ele vai tirar alguns véus da pessoa, né? Ele vai aí trabalhar esse ego, diminuir esse ego. Às vezes a pessoa tem um ego lá em cima e aí começa a ser prepotente e vai para toda uma via negativa, onde uma hora, como o arcano da torre, vem algo e gera uma ruptura. E com essas rupturas de Saturno, vem uma reflexão de forma muito, muito profunda do que eu preciso mudar. O Saturno, ele mostra aonde a gente está errando. A gente tem uma atitude, a gente leva a vida de uma forma, e nos períodos de Saturno, dos trânsitos de Saturno, ele vem mostrando os resultados. Olha, o resultado foi esse. Você precisa mudar. Você precisa levar a vida de uma forma mais séria. Você precisa levar a vida de uma forma mais realista, né? Não ficar no mundo das ilusões. Então, Saturno, ele vai lapidar essa pedra bruta para tornar um diamante. Essa é a finalidade de Saturno. Não é uma punição, porque Saturno, ele não vai punir,
ele vai fornecer de acordo com os nossos esforços. Se você não faz nada, então você não vai colher nada. Então não é ele que está castigando a sua vida. Ele só está mostrando para você, se você não fez nenhum plantio, você não vai colher nada. Então o que você precisa fazer? Começar a colocar as sementes para que elas possam germinar, fazer boas escolhas, um bom plantio. Então a gente aprende muito com Saturno, tanto ele exaltado quanto ele debilitado. Claro que vai depender do mapa, de todo o mapa, para a gente falar aí se vai ser um Saturno debilitado, se ele vai trazer realmente muitas limitações, que vai ser uma encarnação de provação, pode ser no campo das finanças, né? A pessoa pode ter uma limitação onde tudo para ela se torna mais difícil, né? Então ela faz um esforço maior, um esforço e as coisas vêm, mas com uma certa lentidão. Então vai depender da casa. Na casa do casamento, Saturno gera um atraso. Ele gera um atraso, mas Saturno, na casa 7, por exemplo, ele faz o casamento durar. Porque o Saturno, ele é aquele planeta que tem constância, né? Ele é um planeta sério, responsável. Então, ele gera um atraso, mas depois que você se casa, o casamento costuma durar com Saturno, né? Porque ele vem de uma forma onde você está mais maduro, né? Para conviver com o outro, para saber ter essa convivência, né, diária, porque Saturno é um dia de cada vez. Então é isso. Saturno, muitos não gostam de Saturno, do planeta Saturno, mas ele é muito necessário. Ele é um planeta onde ele vai fazer com que a gente entre em equilíbrio, que a gente enxergue a realidade, onde a gente se torna mais determinados ali, porque vem aquela limitação, mas você vai ali superar aquelas limitações. As coisas ficam mais difíceis. Então, por exemplo, quem tem Saturno na casa 2, então já vem aí com a família de origem não tendo muitos recursos, então ela vai ter que buscar com as próprias mãos. Então ela começa em trabalhos numa escala menor e aí ela vai crescendo com o tempo. Ela se torna uma pessoa esforçada, ela vai se esforçar para sair dessa situação. Mas se você não fizer nada, né, aceitar, você vai continuar nessa posição, numa limitação financeira. Então ele vai testar a sua força, a sua coragem. Ele vai testar o quanto você tem ali aquela força necessária para vencer. Ele vai testar. Então eu quero muito ser médica. Então você vai passar por algumas etapas. Você está ali na casa dos estudos, então ele dificulta. Ele vai dificultar. Então, geralmente, quando ele está na casa dos estudos, houve uma negligência em relação às oportunidades, em relação a estudos, ou é uma questão kármica envolvendo um resgate aí de curar pessoas, né? De um comprometimento com pessoas, de cuidar do outro. Então, vai depender, mas Saturno é um planeta onde ele traz para a gente uma evolução na alma, né? A gente consegue sair melhor do que a gente entrou, naquela casa onde Saturno está. A gente vai quitar alguns débitos,
a gente vai enxergar aonde a gente precisa mudar. Aquela ferida onde a gente não aguenta mais, a gente precisa mudar. Um comportamento, a forma como a gente se comunica. E é isso. Então, Saturno é uma bênção no nosso mapa, né? Assim como Júpiter, que também é o guru, é aquele também, é o benéfico, né? E Saturno é considerado maléfico, ele carrega esse nome, mas ele é um planeta que vai transformar o nosso ser, transformar a nossa consciência para algo maior, para uma escala maior. Saturno é isso. Então agradeça onde Saturno está no seu mapa, agradeça pelas limitações, porque ele pode também negar certas coisas, porque aquilo que você tanto quer pode levar você a uma... Você pode até perder, sim, uma encarnação por uma má escolha. Então, ele pode limitar. Eu queria ser muito rico. Então, Saturno olha, você não está preparado para isso. Ainda não é o momento. Aquilo pode ser a perdição nessa encarnação ou neste período. Vai precisar de uma maturidade. Então, Saturno está ali. Então, vai depender da casa. Muitos podem ter que passar por essa experiência, né, de ter muitas facilidades e até se perder, sim, porque muitos se perdem, mas a experiência, pelo fato de ter experiência, é onde você vai aprender aquela lição, né? Então, realmente, eu preciso equilibrar a minha mente, ter uma expansão da consciência, porque realmente essa parte, por exemplo, financeira, é o ponto onde eu entro em desequilíbrio. Realmente eu preciso de uma maturidade, de um entendimento maior. Então, Saturno é bênção no nosso mapa. Então, agradeça onde Saturno está, agradeça por essa limitação, por ele estar lapidando essa pedra bruta para se tornar um diamante, para se tornar um ser humano melhor, mais consciente, mais realista neste mundo material.